Pois é, ela fez esse post, né, e que deixa muito bem claro qual foi a intenção, portanto, do deputado federal Alexandre Ramagem em deixar Brasília para ir até os Estados Unidos e agora junto também da família. Quais são as expectativas que a gente tem em torno do caso Ramagem? A primeira, em relação ao que a gente tem sobre os outros condenados, de que saia nos próximos dias a determinação da execução da pena propriamente dita, mas de qualquer forma já há uma determinação de prisão que vem do Supremo Tribunal Federal e depois a Procuradoria-Geral da República também fez pedido de prisão em relação ao deputado federal Alexandre Ramagem. Então, agora, esperar, inclusive, quais vão ser as providências tomadas, porque há uma perspectiva de que como a situação dele se caracteriza por uma fuga, e a gente vê essa palavra sendo utilizada nos votos dos ministros, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, quais vão ser os procedimentos. A expectativa, por exemplo, é de que o nome dele possa ser inserido no rol da Interpol, assim como aconteceu, por exemplo, com a deputada federal Carla Zambelli, que também teve a colocação do nome dela na lista de procurados da Interpol. E a gente sabe que a situação dela desde então foi se agravando. Hoje ela se encontra em uma penitenciária feminina nos arredores de Roma. É claro que para você ter uma decisão que poderia se escalar para uma extradição do Alexandre Ramagem, tem um pano de fundo de decisões políticas também. Então, por que eles escolhem ir para os Estados Unidos? Porque eles entendem que lá eles são blindados pelo governo de Donald Trump. Esse é um ponto importante da gente pensar sobre o que vai acontecer com a situação do deputado Alexandre Ramagem. E outro ponto, durante o final de semana, a gente conversava com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já depois da determinação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o próprio Eduardo Bolsonaro, quando a gente questionou sobre a situação do Ramagem, ele falava que ficava feliz. Ele falou para a gente que ficava feliz com a ida de Ramagem aos Estados Unidos e fez uma defesa de que aquelas pessoas da direita que se encontram nessa situação, que se veem naquilo que eles colocam como uma perseguição ao bolsonarismo, façam o mesmo. Então, o discurso dele foi de incitar essas fugas, e isso justamente nesse contexto em que a gente perguntava sobre a situação do deputado federal Alexandre Ramagem, que é uma figura muito próxima dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso antes de Jair Bolsonaro ser presidente da República. Então, é uma situação que também tem pontas soltas para a gente entender quais são os próximos passos nesse sentido que a gente vem mencionando por aqui, Estevão.